Bom dia, meus lindos! Como é que vocês estão? Como é que tá a força jovem? Conte-me tudo, não me esconda nada. Nós estamos finalizando mais uma semana de devocionais, mais uma semana do mover de Deus. Eu creio em grandes coisas, eu creio no Senhor fazendo milagres em nossas vidas. E eu quero te abençoar, te agradecer por ter nos acompanhado durante toda essa semana. E quero te receber, você que está vindo aqui pela primeira vez, está acessando a live pela primeira vez, não sabe o que está acontecendo. Esse devocional acontece há mais de 3 anos, segunda a sexta, 7h30 da manhã, nesse mesmo horário, 7h30, nesse mesmo bate-canal. Seja muito bem-vindo, é uma satisfação imensa ter você conosco. Obrigado a você que é membro desse canal, que é um abençoador desse projeto. Se não fosse pela graça de Deus e a disponibilidade do coração de vocês semearem, dificilmente nós estaríamos aqui continuando esse trabalho que tem alcançado milhares de vidas. Agradeço e oro para que o Senhor multiplique a 100 por 1 cada uma das sementes que você tem depositado aqui nesse lugar. Que você possa receber mais e mais da parte do Senhor, em nome de Jesus, tá bom? A você que já faz parte dessa família há mais tempo, Deus te abençoe, que o Senhor esteja te guardando, te guiando, que o Senhor esteja cuidando de você nos mínimos detalhes. Você possa ser agraciado com a unção nova, com óleo novo, que essa semana tenha sido uma semana de bênçãos e a próxima seja uma semana muito melhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amados, eu estou muito feliz. Esse é o nosso segundo dia que nós estamos na saga para conseguirmos os valores para a primeira impressão do nosso livro e já alcançamos ali a marca de mais de 25%. Fico muito feliz a cada um dos que estão aqui. Mais de 2.000 pessoas nos assistem todos os dias. E eu fico muito grato ao Senhor, porque Deus tem levantado pessoas para nos ajudar, para nos abençoar. E eu quero te fazer esse convite, adquira o nosso livro nesse pré-lançamento, na pré-venda. Assim que o livro for para a gráfica, ele será enviado diretamente para sua casa depois de impresso. Tá bom? Então compre, adquira um. Nós colocamos o valor abaixo do valor que será após o lançamento, não é? Então é uma oportunidade de você nos ajudar, porque todos esses recursos serão colocados, serão utilizados para as impressões, as primeiras impressões. E eu quero muito escrever algo para você. Quando você adquirir o seu livro, adquira para que eu possa te escrever alguma coisa. Eu quero declarar algo profético sobre sua vida, tá bom? Muito obrigado aos que já adquiriram, muito obrigado. Já vi pessoas adquirindo 10 livros para nos ajudar. Muito feliz, obrigado de coração. Eu sei que nesses momentos nós confiando pela graça, confiamos pelo favor de Deus e nós caminhamos. Muito obrigado, que você possa crescer mais e mais na tua caminhada com Deus, tá bom? Vamos lá, eu quero terminar essa semana da melhor forma possível, nesse feriadão, não é? Deus fará, Ele sempre fez, Ele continuará fazendo. Como de costume, se você puder, desconecta de tudo que pode roubar a sua atenção, volta o teu pensamento para aquilo que é do Senhor e grandes coisas Ele fará. Pai, obrigado por mais um encontro, obrigado Espírito Santo de Deus, porque o Senhor nunca nos abandonou, o Senhor nunca nos permitiu estar à nossa própria sorte, permanecer da mesma forma. Mais uma vez, Pai, eu quero agradecer a cada um dos que estão aqui e declarar sobre eles milagres. Essa semana foi uma semana de desafios, mas também foi uma semana de livramentos. E nós estaremos aqui, Pai, mais uma vez, estudando sobre isso, aprendendo sobre o Senhor, crescendo no teu caráter. Mais uma vez eu oro, declaro sobre a vida de cada um dos meus irmãos aqui nessa manhã um crescimento extraordinário, um crescimento sobrenatural, um crescimento que vai além das nossas expectativas. Obrigado, Pai, porque o Senhor nunca nos desamparou e nunca nos desamparará. Abençoa a vida, a casa, os projetos, os sonhos de cada um dos que estão nos assistindo, que eles possam ver como o Senhor é bom nos mínimos detalhes. Nos guia nesse devocional, se manifesta, visita cada um dos meus irmãos que estão assistindo esse devocional, que o Senhor possa cingir seus ombros com o fardo leve de Jesus, que o Senhor possa derramar sobre eles milagres, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Vamos lá, queridos, eu quero compartilhar com você hoje uma palavra que certamente falará ao teu coração, uma palavra
que fala sobre a proteção, o cuidado do Senhor e o zelo de Deus para conosco. Por isso o tema desse devocional é todas as vezes que você não viu. Todas as vezes que você não viu. Salmos no capítulo 121, no verso 1 ao 8, diz o seguinte: levanto os meus olhos para os montes e me pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é seu protetor, como sombra que protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Todas as vezes que nós não vimos, querido, nós andamos numa sociedade muito corrida, distraída. Eu estava lendo um texto e fiz questão de trazer esse texto aqui. Eu estava, navegando, não gosto muito de olhar há muito tempo redes sociais, mas eu estava meditando e encontrei um texto. Eu sou da década de 90, nasci em 1990, tenho 34 anos, vou fazer 35. E eu lembro que uma das melhores épocas da minha vida foram os anos 2000. Os anos 2000 nos falam sobre um tempo em que a tecnologia estava começando e não era tão agoniante como é atualmente. E eu lembro de estar lendo alguns fóruns aqui, isso foi ontem, lendo alguns fóruns, lendo alguns textos sobre coisas que marcaram os anos 2000, e um texto me chamou muita atenção. Eu disse, gente, eu preciso compartilhar esse texto com as pessoas que nos acompanham nos nossos devocionais. Porque às vezes a gente não percebe muitas coisas, mas nós estamos muito distraídos, mais do que nós podemos imaginar. Falar sobre a década dos anos 2000 é falar sobre aquilo que vivi. Alguns dizem que a década dos anos 80 também foi muito boa, e eu acredito demais. Mas eu vou falar sobre uma experiência minha, e aqui eu quero que você receba isso de uma forma nostálgica. O texto dizia o seguinte: no início dos anos 2000 tinha uma vibração descontraída que tornava a vida mais simples e divertida em comparação aos anos 2010 em diante. Naquela época a tecnologia era empolgante, mas não opressora. Você tinha telefones flip e MSN, mas não era bombardeado por notificações de mídia social o dia todo. As pessoas saíam mais pessoalmente, faziam planos sem depender de smartphones e conversavam sem distrações. Na década de 2010, os smartphones e as redes sociais dominaram tudo. Embora seja legal estar conectado o tempo todo, também torna a vida mais agitada. Todos ficaram obcecados em postar, postar e postar. Conseguir curtidas e estar online 24 horas por dia, 7 dias por semana. No início dos anos 2000, você não tinha aquela pressão constante. Então parecia estar mais espontâneo e despreocupado. Além disso, a música, a moda, a cultura tinham o seu próprio charme. Havia algo especial em gravar CDs. Era muito legal ir nas locadoras e alugar um filme para assistir. Nós vivíamos tempos maravilhosos e nos esquecemos muito rápido disso. Interessante, eu gostei muito desse texto. Foi muito pequeno, foi uma resposta que vi num fórum sobre um escritor anônimo, e ele escreveu falando sobre essa época, e muitas coisas passaram pela minha cabeça, principalmente sobre aquilo que vivi. Eu lembro que na minha adolescência a gente jogava muito de peão. Lembra de peão, que a gente enrolava o peão, virava ele de cabeça para baixo e jogava? Era muito legal. Quem é do Ceará sabe do que eu tô falando, né? Quem é de Fortaleza. A gente jogava o bojo, né? Colocava o peão daquele que acertou mais longe do alvo, e a gente começava a jogar para tentar acertar o peão do oponente. A gente jogava bila. A gente, em outras cidades, acho que chamam isso de bolinha de gude, né? Não sei se você lembra disso. Rapaz, que época boa de soltar no terreno baldio. A gente ia no terreno baldio. É terreno... como é que fala? Em outras... Terreno que não tá ocupado, né? Terreno que tá
tudo vago, e a gente soltava a raia, que chama. A gente chama no Ceará de arraia, mas outros chamam de pipa, né? Era muito legal, muito legal. A gente voltava da escola correndo e todo suado, ia aquele negócio e tacava o dedo na campanha dos outros e saía correndo. Era muito legal. Era uma época que a gente não tinha WhatsApp para chamar os amigos. A gente tinha que bater no portão na casa do outro e falar: ô fulano, chega aí, o que você tá fazendo? Tinha um amigo, eu acho que ele ainda mora na rua que eu morei por muitos anos da minha vida lá em Fortaleza. Chama Danilo. Ele morava assim, quase em frente à minha casa, e todas as vezes que a gente ia conversar, eu falava: ô Danilo. E aí ele: peraí, mas. E a gente ficava lá na calçada sentado conversando. Eu lembro que tinha uma igreja, e tinha um batente muito alto de uma igreja do lado da minha casa. O batente da calçada era muito alto, a gente sentava lá e ficava horas conversando. E aí passava um amigo, passava outro, se juntava e a gente começava a zoar. Era muito legal. Era uma época em que realmente o que mais me chamou a atenção foi a palavra utilizada no texto. Nós nos relacionávamos sem distrações. Nós nos relacionávamos sem distrações. Isso me chama muita atenção porque hoje nós estamos muito distraídos, não é? Nós estamos muito distraídos com o que nós precisamos fazer amanhã, nós estamos muito distraídos com aquilo que está acontecendo nas redes sociais, nós estamos muito distraídos com as notícias que estão nos bombardeando constantemente, a gente está muito distraído com o trabalho, com as contas, com o crescimento, com a melhora. A gente não tem mais tempo simplesmente para desfrutar o presente. A gente não tem mais oportunidades para contemplar o que está acontecendo no agora sem se preocupar naquilo que vai ou não acontecer amanhã. Isso me lembrou uma época em que o Senhor cuidou de mim que eu não percebi. Não percebi porque hoje, levando a vida que levo, não consegui ser grato a Deus, glorificá-lo por tantas vezes que Ele me guardou, por tantas vezes que Ele me protegeu e eu nem sabia. Já passei por momentos de assalto, de acidentes, que o Senhor me livrou de coisas que eu nem sabia. Lugares em que eu sempre pegava o mesmo caminho. Quando senti algo no meu coração, vou por outro caminho. Descobri que houver um grande acidente naquele caminho que sempre eu usava para ir para casa, para voltar. Eu lembro de uma Topic 57. Topic 57 eu acho que ainda existe. Eu utilizava ela para ir para a escola, né? Na época do ensino médio, eu estudava num colégio na Bezerra de Menezes, em Fortaleza. Quem é de Fortaleza sabe. E aí eu pegava Topic 57, saía ali do conjunto dos bancários e ia até era mais rápido que pegar ônibus. E eu lembro que teve um dia que a Topic estava cheia e não sei o detalhe que aconteceu, mas eu cheguei coisa de 40 segundos depois dela ter passado. Então quando eu cheguei, ela já tinha parado, a galera já tinha entrado, uns já tinham descido e ela tinha ido. E quando eu cheguei ela estava indo. Eu falei: nossa, perdi a Topic, vou chegar atrasado na escola. E eu fiquei chateado naquele dia, estressado. E eu lembro que depois eu esperei mais ou menos uns 15 a 20 minutos para a próxima chegar. Quando chegou mais vazia, né? Entrei e fiquei: caraca, vou chegar atrasado, vou perder a primeira aula, vou tomar advertência e tal. E fui grilado. No meio do caminho, vi uma Topic parada. Um acidente bateu. Um acidente ocorreu, ela bateu no outro carro. E o outro carro que veio atrás bateu também. Enfim, ela estava parada, todo mundo estava lá pegando outras Topics, pegando táxi, pegando ônibus para poder chegar no trabalho. E eu passei, olhei tudo aquilo e fiquei: meu Deus, essa foi a Topic que eu não peguei, que eu deveria ter pego. E às vezes eu fico pensando: Deus, quantos foram os livramentos que o Senhor fez em nossa vida sem a gente perceber? E até ali eu tinha chegado reclamando. Até ali eu estava chateado. Poxa, por que isso? Por que aquilo? Nossa, tão rápido. Eu estava chateado e às vezes foram tantas coisas. Você se lembra de alguma circunstância que você deixa aqui nos comentários depois? Volta aqui no vídeo, deixa nos comentários um testemunho para que algumas pessoas possam ler e perceber que o Senhor está nos guardando. Eu já passei por lugares que tinha muito assalto. Infelizmente, Fortaleza é uma cidade muito perigosa.
minha cidade, mas amo minha cidade, mas é uma cidade muito perigosa. E eu lembro que nós íamos pra escola sempre por uma, eu estudava no Ilza Diogo. Eita, rapaz, que nostálgico. E a gente ia, eu tinha um relógio na época que você batia assim, ele brilhava. Ficava brilhando assim. Era novidade naquela época, meu Deus. E eu lembro que Glaubert, meu irmão, ia pra um lugar, por um caminho, sempre comigo, a gente sempre ia junto. Ele falou assim, cara, eu vou pela outra rua, porque eu vou passar na casa do Rafael. Uma coisa assim, era um amigo nosso. E aí eu falei, então eu vou sozinho. Ele falou, não, moço, vamos comigo. Eu falei assim, não, eu vou sozinho, deixa. Vai lá. E eu, muito na minha, não segui o pedido o conselho que meu irmão disse. Fui assaltado na rua de cima e me roubaram o relógio. Meu irmão tinha um, eu tinha um vermelho, ele tinha um azul. E ele... cara, o que aconteceu? Eu cheguei chorando na escola e o relógio tinha sido roubado. Falou, macho, eu te falei pra tu vir comigo, mano. Te falei, se tu tivesse vindo comigo, tu não tinha sido assaltado. E aí eu percebo que às vezes algumas coisas acontecem na nossa vida sem a gente perceber. E eu quero que você comece a lembrar de algumas coisas, de algumas circunstâncias, de algumas situações que Deus te livrou, que Deus te abençoou e você não percebeu. Eu quero que você seja grato nesse exato momento por tantas libertações que o Senhor te deu, por tantos livramentos que o Senhor te guardou, sem você sequer observar. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você sobre essa mensagem, depois dessa introdução nostálgica, diz o seguinte: Deus age mesmo quando você não percebe. Deus age mesmo quando você não percebe. Veja, quando Deus chamou Samuel, quando ele disse Samuel, 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 Samuel estava sendo trabalhado pelo Senhor, por mais que estivesse sob a liderança de um homem omisso, Eli. Naquele momento, como das outras vezes, Deus continuou chamando Samuel, mas só reconheceu depois que alguém o orientou. Deus continuou chamando Samuel como chamou das primeiras vezes, mas ele só conseguiu reconhecer o que era a voz de Deus e que era a voz de Deus quando ele foi orientado. O que eu quero te ensinar com isso? Existem coisas do Senhor que você só conseguirá observar, que você só conseguirá ter o discernimento quando você tiver a orientação prévia. Olha, esse é Deus. Ouça Deus falar. Ouça Deus dizer. Quando Salomão, colocar diante do Senhor, foi dada a ele a oportunidade de pedir qualquer coisa, ele pediu sabedoria, não foi porque ele era um gênio, foi porque ele havia sido ensinado pelo seu pai para que a sabedoria sempre fosse o que de mais precioso ele carregasse. Ele foi ensinado pelo seu pai. Então houve um ensino prévio que fundamentou o pedido de Salomão diante de Deus. E eu quero que você entenda, aprenda isso que eu vou lhe falar nesse exato momento. Deus está te guardando, mesmo que você não perceba. Deus está te protegendo, mesmo que você não acredite nisso. Deus está te olhando, mesmo que você não esteja olhando Ele. Mesmo que você não esteja vendo suas atitudes. E eu quero declarar aqui sobre sua vida, que o Senhor possa te guardar ainda mais, que o Senhor possa te proteger ainda mais, que o Senhor possa guiar os teus caminhos, te livrar do homem sanguinário, da mulher adúltera, das armadilhas do inferno, que o Senhor possa estar a todo momento guiando os teus passos e os teus caminhos, tirando de você toda oportunidade com cara de promessa, mas que no final é uma armadilha do inferno. Eu quero que você receba isso pela fé. Eu quero que você receba isso pela fé. Receba isso pela fé, em nome de Jesus. Nem todo silêncio é ausência. Às vezes é o treinamento para a sensibilidade. Nem todo silêncio é ausência. Às vezes é treinamento para a sensibilidade. Às vezes o que nós estamos enxergando não é a ausência de Deus, mas é o treinamento do Senhor para nos tornar mais sensíveis ao que Ele está falando. Guarde isso. Ponto 2. A fé mais forte se constrói nos dias comuns. A fé mais fundamentada, ela é construída nos dias comuns. Samuel serviu num ambiente corrompido, sob liderança imperfeita, mas manteve o coração no lugar certo. As maiores sementes de propósito são plantadas em estações aparentemente pequenas e invisíveis.
As maiores sementes que você pode plantar são nos dias comuns e nos dias pequenos, nas coisas pequenas. Quando Davi foi chamado para entregar comida e ter informações sobre seus irmãos, era uma tarefa simples. Mas na tarefa simples que foi designado a ele, Deus derramou uma oportunidade grandiosa. Deus derramou uma oportunidade gigantesca. Deus derramou uma oportunidade para que ele pudesse ser promovido num dia comum, numa oportunidade pequena. Então veja, as missões que muitas vezes você subestima que são pequenas, estão embrulhadas. São os embrulhos das grandes oportunidades que Deus tem para a sua vida. As pequenas oportunidades, os pequenos apontamentos, são os embrulhos das grandes oportunidades que Deus tem para a sua vida. Guarde isso no seu coração, pelo amor de Deus. Guarde isso, não deixe de semear porque você está numa temporada de seca. Não deixe de crer porque você está passando por necessidades. Não deixe de acreditar porque você não está vendo aquilo que Deus disse. Mas pelo amor de Deus, continue olhando para os céus, porque se um dia Deus te diz que vai chover, é porque vai chover. E se você enxergar a nuvem do tamanho da mão de um homem, pode ter certeza que é hora de se movimentar. É hora de cingir o cinto da sua fé. É hora de calçar as sandálias do evangelho, o cinto da justiça. É hora de você carregar consigo o necessário e caminhar. É hora de você colocar os teus pés em direção à promessa que Deus tem para a sua vida. Pastor, mas é pequeno. O sinal é pequeno. Não é sobre o sinal ser pequeno, é sobre o nosso Deus ser grande. Não subestime os pequenos sinais, porque às vezes são nesses pequenos sinais que as grandes promoções do Senhor estão vindo. Ponto 3. Perseverança é uma herança espiritual. A persistência de Samuel para voltar e ouvir de novo não começou nele, começou em sua mãe, Ana, que chorava, mas subia ano após ano. A sua fé pode ser modelo que outra geração pode reproduzir. Ana sempre vinha, sempre orava, sempre sacrificava, ela estava sempre ali. Constância, persistência. Não é teimosia, porque a teimosia é uma constância na nossa própria opinião. Mas a persistência e a constância é a continuidade das nossas atividades naquilo que Deus nos disse. É continuar crendo e fazendo sob uma palavra que nos foi dada por Deus. Pelo amor de Deus, queridos, aprenda isso de uma vez por todas. Aprenda isso de uma vez por todas. Não permita que o inimigo possa te distrair a ponto de você não conseguir ver os livramentos que Deus te fez até aqui, o cuidado que Deus tem feito com você até aqui. Seja perseverante. Deus enviou Jesus para cuidar de nós. Deus enviou Jesus para nos salvar e Jesus foi perseverante até o fim. O caminho do Calvário, passo a passo, carregando o peso de todos os nossos pecados, ele continuou caminhando. Mesmo sendo inocente, ele continuou caminhando para a morte. Mesmo sendo inocente, ele continuou suportando as humilhações. Mesmo sendo inocente, mesmo sendo santo, mesmo não sendo pecador, ele se colocou naquela cruz por mim e por você. E agora nós não podemos parar no meio do caminho, nós não podemos estagnar os nossos passos. Nós não podemos nos distrair. Nós não podemos achar que Deus não está a nosso favor. Nós não podemos achar que Deus não está conosco quando Ele enviou Jesus a nosso favor. Nós não podemos achar que estamos sozinhos, estamos numa caminhada solitária. E talvez você possa até caminhar sozinho no que diz respeito a pessoas, mas nunca sozinho no que diz respeito ao Espírito Santo de Deus, porque Ele nunca te abandona no meio do caminho. Seja constante. Permaneça na palavra que você recebeu, porque existem resultados que só virão depois que uma constância muito bem estabelecida for alicerçada em você. Quarto ponto, estou passando dos limites, meu Deus do céu, segura aí, segura aí. O tempo de Deus é devido e não atrasado.
Ana esperou anos pelo cumprimento da promessa, mas no tempo devido, gerou um profeta que mudaria a história de Israel. Ana só queria um filho. Deus queria um profeta. Por causa do coração de Ana, ela não teve apenas um filho, ela teve um filho profeta, que naquela época era uma autoridade de governo sobre a nação. Às vezes nós queremos apenas algo, e o sonho do que Deus tem para as nossas vidas é muito maior do que o sonho que nós temos para nós mesmos. Veja, Ana recebeu muito mais do que ela esperava, porque ela resolveu entregar aquilo que o Senhor estava dando a ela. O que eu quero te dizer com isso é que você move o coração de Deus não conquistando, mas entregando. Não é o quanto você conquista fazendo, mas é o quanto você é capaz de estar no altar do Senhor entregando. Ana fez um compromisso com Deus: dá-me um filho e eu te darei ele. Dá-me um filho e eu te darei ele. O que é que eu quero te ensinar com isso? Tudo aquilo que Deus te der, que você entregue a ele. Tudo aquilo que você tem, que você confie a ele. Foi Deus que te deu a tua família. Confia a tua família ao Senhor. Foi Deus que te deu os teus filhos. Confie os teus filhos ao Senhor. Foi Deus que te deu o teu trabalho. Confie o teu trabalho ao Senhor. Foi Deus que te deu a tua vida. Confie a sua vida ao Senhor. E grandes coisas Ele fará. Ana só queria um filho. Só queria um filho. Deus deu um filho, mas também deu um profeta. Um profeta com lugar de governo. Um profeta, e ainda utilizou esse filho para restabelecer a presença que um dia havia sido perdida por causa da omissão de Eli. O que eu quero te ensinar com isso, querido, é que enquanto nós estamos trabalhando para alcançar os nossos sonhos, Deus está se movendo para tornar os sonhos dele, que são muito maiores do que os nossos, em realidade na nossa vida. Eu quero que você abra o seu coração nesse momento para receber essa palavra, porque o Senhor tem feito grandes coisas e continuará fazendo. Aprenda a confiar no Senhor. Aprenda a confiar no Senhor. Último ponto. O que fazer até quando o tempo devido chegue? A resposta de Samuel: fala, pois o teu servo ouve. Só foi possível porque ele cultivou um coração disposto. Eu já ensinei para vocês aqui, volto a ensinar. Disposição é maior do que talento. Nem todo mundo que tem talento está disposto. Nem todo mundo que está disposto tem talento. E Deus não utiliza os mais talentosos, Deus utiliza os mais dispostos. Eu quero que você aprenda isso, guarde isso no seu coração, não se perca no meio do caminho, não se perca nessa jornada. Deus é com você, Deus está ao teu favor. Não é sobre o quanto você tem ou sobre o quanto te falta, não é sobre o quanto você sabe ou não, não é sobre o quanto você consegue ou não, não é sobre quantos dons e talentos você tem ou não, é sobre a tua disposição. Um coração disponível é o suficiente para que Deus faça extraordinário se tornar inevitável. Coração disponível é suficiente para que Deus faça o extraordinário se tornar inevitável. Você não estava vendo, mas Deus estava te protegendo. Você não conseguiu contemplar, você não conseguiu agradecer, mas o Senhor estava fazendo mesmo assim. Porque Ele é fiel. Não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ele fez e Ele continuará fazendo. Espírito Santo de Deus, eu oro mais uma vez, Pai, nesse exato momento. Eu oro para que o Senhor guarde a vida de cada um dos que estão aqui, Pai. Guarda a vida deles, guarda a casa deles, guarda seus sonhos, guarda seus planos. Guarda, Pai, em nome de Jesus. Não permita com que eles se percam no meio da jornada, não permita com que eles se percam no meio do caminho, não permita, Espírito Santo de Deus. Guarda-os, livra-os, transforma-os. Transforma-os, Espírito Santo, transforma cada um deles. Transforma, Pai. Eu oro em nome de Jesus por clareza, discernimento espiritual nesse exato momento. Dá clareza.
clareza, tira a venda dos olhos, tira as escamas dos olhos. Pai, eu oro para que eles sejam gratos pelos mínimos detalhes. Eu oro para que eles sejam gratos pelos pequenos atos que acontecem na vida, porque cada pequeno ato de acordar, de se deitar, de se alimentar, de conseguir trabalhar, cada um desses atos fazem parte da tua graça diária. Pai, que eles celebrem aquilo que o Senhor fez até aqui e até aquilo que eles não viram o Senhor fazer. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Pai, obrigado. Nós somos gratos por essa semana. Talvez não tenha sido da forma que nós esperávamos, mas nós somos gratos porque o Senhor esteve conosco em todos os momentos. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Guarda, transforma, guia, revela e faz com que eles vejam o impossível se tornar inevitável. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Será que você pode ser grato por essa semana? Será que você pode ser grato por aquilo que Deus tem feito? Será que você pode ser grato nesse exato momento? Seja grato, querido, em nome de Jesus. Seja grato porque o Senhor é com você. O Senhor é com você. Muito obrigado por essa semana de devocionais. Muito obrigado por esse momento. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus te livre de todo mal em nome de Jesus. Deixo aqui um convite mais que especial. Se você quer crescer além dos nossos devocionais, participe da nossa jornada. A nossa jornada ela tem como principal foco clarificar o seu propósito para fazer com que você viva debaixo dos apontamentos do Senhor e prospere em todas as áreas da sua vida. Prospere em todas as áreas da sua vida, na área relacional, na área emocional, na área financeira, que você prospere na sua família, nos seus sonhos. Nós temos mais de 200 encontros para fundamentar você, para te fazer crescer. E é uma caminhada, querido. A mudança mais significativa que você viverá será na sua caminhada. E eu tenho certeza que se você se comprometer em deixar de comer um lanche, fast food, que não te dá nenhum tipo de saúde, para estar conosco, deixar de comer esse lanche esquisito, para estar conosco, tenho certeza que você conseguirá, durante um ano, a maior mudança da sua vida. Se você quer participar dessa jornada com propósito, nós temos algumas vagas disponíveis. Temos 3 encontros semanais. O link está na descrição do vídeo. Jornada com propósito, garante a tua participação. Se você está nos assistindo do Instagram, é só digitar jornada. Se você está nos assistindo do TikTok, o link está na bio. E para você que quer adquirir o nosso livro, nesse pré-lançamento, livro 100 dias que vão mudar a sua vida, um passo mais perto que nasceu desses devocionais. No link da descrição do vídeo também tem o link para que você possa garantir o seu exemplar, tá bom? Se você está nos assistindo do Instagram, é só digitar livro. Está nos assistindo do TikTok, o link também está na bio. Beijo no seu coração. Não se esqueça antes de sair, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Deus te abençoe e a gente se vê. Tchau, lindos! Forte abraço.